E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, galera, como eu tinha comentado com vocês, eu vou fazer aqui uma revisão para vocês sobre a matéria da nossa P2, ok? Então, vamos lá, ó. A nossa matéria da P2, né? Só pra gente lembrar aqui, ó. A matéria da P2, ela, né, é transmissão do movimento circular e leis de Newton. Então, ó, essa é a matéria da nossa P2, ok? Então, a matéria da P2 está aí. O que eu vou fazer? Vamos começar aqui. Eu vou primeiro falar sobre as leis de Newton, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente inicia, né, o nosso bate-papo aqui falando sobre os conceitos principais das leis de Newton, né? Então, antes da gente falar do conceito das leis de Newton, falar das leis em si, eu preciso definir três conceitos. Primeiro, conceito de força. Então, o que é uma força? Então, essa é a primeira questão que a gente tem que ficar muito, né, atento. Então, força é a interação entre dois corpos. Isso é força. Então, quando os dois corpos interagem, né, eu tenho uma força. Exemplo. O exemplo que a gente pode dar é quando a gente empurra alguma coisa, né? Então, sempre quando você tocar em algo, pegar algo, empurrar, trazer, puxar, apertar, você está interagindo, então você está realizando uma força. A natureza ela acaba fazendo forças diferentes, por exemplo, ela pode fazer a força entre dois planetas, né? A força entre a Terra e o Sol, né? Uma estrela e um planeta. É por isso que a gente tem aí o campo gravitacional, que é a geração de uma força. Mas a questão importante é, a força é uma interação entre dois corpos. Então a força nunca surge sozinha. Então esse é um conceito. Outro conceito que é importante, não pode se confundir, né? O que seria a massa de um corpo? Então, galera, tem que ter muita atenção no que é isso aqui. Sabe, eu friso muito essa ideia aqui. Por quê? O que é a massa? A gente tem um costume popular de falar que massa é quando a gente vai lá e pesa. Beleza, a balança está dando o valor da massa pra gente, mas a gente não pode falar que isso é o nosso peso, ok? A massa é a quantidade de matéria. O que significa isso? Partículas, ok? Então a massa é a quantidade de partículas que um corpo possui. Então, quando eu falo que eu tenho uma massa, eu tenho uma quantidade de partículas, eu tenho uma quantidade de matéria, ok? Ou seja, tenho moléculas, coisas desse tipo. Para alterar a massa do meu corpo, eu tenho que perder ou ganhar partículas, né? Lembra que eu dei o exemplo em sala de aula que era, se eu quero alterar a minha massa, eu posso, né, emagrecer, posso engordar, posso perder um membro do meu corpo, alguma coisa desse tipo. Então, massa é a quantidade de partículas, tudo bem? Então, quando se fala em massa, a gente está falando em quilogramas, em gramas, né? Isso é uma coisa. Peso, a gente vai ver ainda, a gente não viu, mas peso é uma força, ok? Peso. O peso, né, é uma força chamada de força gerada pela gravidade, que é a massa do corpo vezes a gravidade. Isso aqui não cai na nossa avaliação, então não precisa se preocupar, mas é só para vocês entenderem que o peso na física tem uma conotação diferente do que massa. Massa é uma coisa, peso é outra, tudo bem? Então, ó, não esqueçam, massa é a quantidade de matéria, de partículas que um corpo possui. Como eu altero a massa? Ganhando ou perdendo matéria, beleza? Um conceito também extremamente importante que eu discuti bastante com vocês é o conceito de inércia.
O que é inércia? O que é inércia? Né? Então, a inércia, né, ela é uma resistência natural, né, ou seja, é uma característica própria de um determinado corpo que está determinando a resistência que ele tem em alterar o seu estado de movimento. Né? Então a gente fala assim, por exemplo, quando você tem um objeto que está ali parado sobre uma mesa ou sobre uma superfície, esse objeto ele vai possuir uma inércia. Por quê? Porque ele vai ter uma resistência natural dele e alterar o seu estado. Então, vamos pensar assim, ó, vou fazer um desenho assim. Imagina que eu tenho uma caixa e essa caixa está sobre uma mesa. Né? Tá aqui. Tem uma mesa aqui e eu tenho essa caixa. Parece que eu estou tocando. Tá aqui. A caixa está aqui. Se essa caixa estiver em repouso, quer dizer, velocidade igual a zero, ela vai ficar assim até que eu faça o quê? Que eu faça uma força resultante, né? Ou seja, tem um resultado de forças agindo sobre ela. Então, ó, quando eu tiver uma força resultante agindo e essa força resultante for diferente de zero, eu consigo tirar ela da inércia. Só que pensa só, uma lógica, vamos usar a lógica para entender o conceito da inércia. Quando eu quero tirar alguma coisa de algum lugar, eu preciso fazer força. E a minha força que eu vou fazer, ela depende, né, da massa que esse corpo possui. Quanto maior for a massa que esse corpo tiver, maior vai ter que ser a força que eu preciso fazer. Ou seja, a inércia está relacionada diretamente com a massa. Ou seja, ela está relacionada diretamente com a quantidade de matéria que o corpo possui. Então, se eu quero medir a inércia de um corpo, basta eu medir a massa. Quanto maior massa, maior inércia. Então, ó, maior massa, maior inércia. Quanto menor massa, menor inércia. Então essa é a ideia. Então a massa ela mede, né, de maneira indireta a inércia de um corpo. E o que é inércia? É a resistência que um corpo tem em alterar o seu estado. Então vou colocar aqui, ó. Inércia é a resistência que um corpo possui, né, em relação à alteração de seu estado. Beleza? Então tá aí. Então esses são os conceitos, né, principais aí que a gente tem que ter atenção antes de falar das leis de Newton. Então, ó, espero que vocês estejam acompanhando e tranquilo. Vejam quantas vezes forem necessários esses conceitos iniciais. Tá certo? Agora eu vou falar, né, exclusivamente da primeira lei de Newton. Vamos lá. Primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton, passei na sala para vocês, é o princípio fundamental da inércia. O que essa primeira lei de Newton nos fala? Ela fala o seguinte pra gente, galera, que todo corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme vai permanecer nesse estado a menos que
Aí, ó, tem que ter muita atenção. É uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. O que quer dizer o quê? Se eu tiver aqui um corpo, né, possui uma certa inércia, massa, tá aqui parado, repouso, ele só vai sair desse estado se, quando eu somar todas as forças que estão agindo neste corpo, né, tá em diversas forças agindo, quando eu somar todas as forças, der uma resultante diferente de zero, este corpo sai do seu estado. Ou seja, ele para de estar em repouso, ele inicia um movimento. Então a força resultante, né, ela causa o movimento, se ela for diferente de zero. Ou, outra situação, se um corpo estiver se movendo com velocidade constante, então ele está lá, se movendo com velocidade constante, eu só consigo modificar o movimento desse corpo, porque ele possui uma inércia. Então quer dizer o quê? Se ele possui uma inércia, ele vai tentar permanecer na situação que ele está. Eu só consigo alterar o estado desse corpo se eu tiver uma força resultante diferente de zero agindo. Então, inércia não é só para corpo parado. Pode ser em movimento, com velocidade constante, ou em repouso. Beleza? Então, a inércia está relacionada a essa capacidade que a gente vai ter, ou seja, de mudar o estado que o corpo está a partir de uma força resultante. Perfeito? Agora vamos para a segunda lei, que é a única que a gente vai fazer contas, tá bom? Então, ó, segunda lei de Newton, conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Lembrando que a dinâmica é o estudo da causa do movimento. Então, o que é o princípio fundamental? O princípio fundamental fala assim, ó, a força resultante que a gente falou lá na primeira lei, ela é igual a massa vezes a aceleração, ok? Então, esse A aqui, ó, é a aceleração. Para quem não lembra, como é que eu calculo a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Isso aqui, ó, é a massa, ou seja, a inércia do corpo. Quanto maior massa, maior força resultante eu vou ter que fazer e assim por diante. Mas beleza. Como isso aqui pode ser utilizado? Vamos colocar alguns exemplos. Vamos colocar exemplo 1, por exemplo. Primeiro exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui um objeto. Esse objeto está sobre uma superfície. Esse objeto possui uma massa. Vamos supor que ele tem 1 kg. E aí eu vou colocar que está agindo sobre ele duas forças, né, concorrentes. Quer dizer o quê? Eu tenho uma força para a direita de 100 newtons e tenho uma força para a esquerda de 50 newtons. Então, está agindo força para a direita e para a esquerda, ambos na horizontal. Eu quero saber qual vai ser a aceleração adquirida por esse corpo. Ou seja, esse corpo vai sair da inércia dele? Ele está aqui, apliquei força de 100 newtons, 50 e um corpo de 1 kg. Ele vai sair da inércia? Vamos ver. Né? Eu vou aplicar a segunda lei. A força resultante é igual a massa vezes aceleração. Qual vai ser a força resultante? Aí é importante. Ó. Se está em sentidos opostos, significa que eu vou fazer uma subtração entre essas duas forças. Lembra, vetores em sentidos opostos eu subtraio. Para onde vai ser a força resultante? Para o lado que estiver ganhando. Quem vai ganhar? É os 100 newtons, né, galera? 100 newtons é maior do que 50 newtons. Então, 100 newtons vai ganhar. Então, eu coloco 100 menos 50, porque eu estou fazendo a diferença entre eles, é igual a massa, que é 1 kg, vezes a aceleração. 100 menos 50, 50. Então, 1 vezes A. Então, quer dizer que a aceleração vai ser de 50 metros por segundo ao quadrado.
Ou seja, o corpo de 1 kg, tendo uma força resultante de 50 newtons, tem uma aceleração de 50 metros por segundo ao quadrado. Então, isso é uma situação, né? Então, galera, ó, uma situação desse tipo aqui, vou estar cobrando. Então, prestem atenção no exemplo, revejam o vídeo, volte, tente fazer, tente entender. Outra situação, eu posso ter, né, um corpo com uma determinada massa, vamos colocar aqui 10 kg, por exemplo, então aumentei a massa, e ele está sofrendo uma força, só que uma força agora que faz uma certa angulação com a horizontal. Vamos supor aqui 60 graus, tá? E aí eu faço uma força aqui de 100 newtons. Gosto de trabalhar com o número fácil de calcular aqui por causa do exemplo. Eu sei a massa, sei a força que eu estou fazendo, então eu quero saber a aceleração. Mas é lógico que o exercício vai estar fazendo a pergunta para vocês, no caso que eu estou colocando. Galera, quando eu tenho uma força com uma certa inclinação, eu preciso fazer a decomposição. Lembre, galera, decompor é achar a parte do vetor numa direção e na outra. No caso, para nós aqui, o que importa é só na horizontal, para onde o movimento vai estar acontecendo. Então, 100 newtons de decomposto na horizontal, sendo que aqui tem um ângulo de 60 graus, vai ser o quê? Vai ser 100 vezes o cosseno de 60. Ok? Então, quer dizer, eu estou tendo nessa direção 100 vezes 0,5, que dá 50 newtons. Então, quer dizer, eu tenho uma força para cá de 50 newtons. Repara que eu não tenho nenhuma outra força contra. Se eu tivesse uma força contra, eu teria que levar em consideração. Então eu vou fazer o quê? Eu vou agora calcular essa minha aceleração, aplicando a segunda lei. O que é a segunda lei? Força resultante é a massa vezes a aceleração. Como é que vai ficar essa situação? Vai ficar assim, ó. A força resultante só tem essa força provocando o movimento. Então é 50 é igual. Qual é a massa? 10 vezes a aceleração. Então a aceleração é 50 dividido por 10. Posso cortar, eu tenho que é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, outra situação possível. Ou seja, outro jeito que eu posso estar cobrando aí, tá, galera? Vamos agora para um terceiro exemplo. Vamos dar um slide aqui, ó. Ainda dentro da segunda, tá? Exemplo 3. Então, ó, o exemplo 3 eu vou colocar a seguinte situação para vocês. Vamos imaginar que eu tenho o seguinte: eu tenho agindo sobre o corpo uma força, né, uma única força ali de 100 newtons. Devido a essa força que está atuando de 100 newtons, o objeto está sofrendo uma variação de velocidade de, chutar, 30 metros por segundo. E ele sofre essa variação no intervalo de tempo de 6 segundos. Eu quero saber qual é a massa que esse corpo possui. Então, repara, eu mudei a pergunta. Antes eu estava perguntando a aceleração, agora eu quero saber a massa. Aí você pode estar perguntando, Deide, mas para usar a segunda lei, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, eu preciso da aceleração. Você não me deu aceleração, mas eu dei condições de calcular a aceleração. Por quê? A aceleração é você pegar a variação de velocidade que você está sofrendo sobre a variação de tempo que está passando. Ou seja, 30 sobre 6. 30 sobre 6 é 5 metros por segundo ao quadrado. Certo? Opa, coloquei 2 ao quadrado aqui. Vamos lá, pegar a borracha. Tá aqui. E cadê? Tá aqui. Então, quadrado. Então, ó, eu tenho a aceleração. Vamos lá então. Vai ficar 100 é igual a m vezes 5. Então, m vai ser igual a 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 é 20 kg. Então essa é a massa. Então, galera, ó, prestem bastante atenção nesses 3 exemplos, né? Esses 3 exemplos são situações ao qual eu estou alertando vocês, tá bom? Então, para finalizar a parte de leis de Newton, vamos para a terceira lei, ok? Terceira lei de Newton, que é o princípio
Princípio da ação e reação. Então, ó, o que é o princípio da ação e reação? Toda ação tem uma reação. Ou seja, vamos imaginar aqui, ó, eu fiz 10 desenhos no quadro, vocês devem não lembrar. Ou não lembro se eu fiz ou não. Ó, eu tenho um corpo A encostado em um corpo B. Vamos fazer a seguinte suposição. Ó, vamos imaginar que o corpo A está realizando uma força no corpo B. Então, vou falar assim, ó, força que o A realiza em B. Só que quando o A realiza a força em B, o B acaba devolvendo instantaneamente uma força para o A. Então, é a força que o B faz em A. De acordo com o princípio da ação e reação, o que acontece? A força que o A faz em B tem o mesmo valor que a força que o B devolve em A. Então, a força que A faz em B tem o mesmo valor que a força que B faz em A. Ou seja, em módulo, o valor é igual. Por que eu falo em módulo? Porque os sentidos são diferentes, né? Então, temos aqui algumas características. Primeira característica. Para ser ação e reação, as forças têm que ser de mesma natureza. A gente vai pensar, nossa, David, você não usou esse termo natureza antes. Natureza significa do mesmo tipo, né? Mesmo surgiu a força do mesmo jeito. Então, por exemplo, se é uma força de contato, vai ser uma força de contato. Se for uma força de distância, vai ser uma força de distância. Não tem como a força gravitacional ter uma reação à força elétrica. Não tem como. A força gravitacional gera uma reação gravitacional. A força elétrica gera uma reação de força elétrica. Então tem que ter a mesma natureza, tem que ser do mesmo tipo. Outra coisa, tem que atuar, ou seja, tem que agir em corpos diferentes. Eu não tenho ação e reação diferentes. Eu não tenho ação e reação no mesmo corpo. Então, por exemplo, ó, a ação foi feita do A no B. Então, quem sofreu a ação foi o B. A reação foi feita do B no A. Então, quem sofreu a reação foi o A. Então, tem que ser em corpos diferentes. Outra característica, tem mesma direção. O que isso significa? Significa o seguinte: se eu estou fazendo a força na horizontal, a reação é na horizontal. Como está aqui no desenho, a força que A faz em B é na horizontal. Então a força que B faz em A também é na horizontal. Tem sentidos opostos. Gente, isso aqui é sempre, não é uma vez ou outra, não é nada. Então, ó, fiz força para a direita, recebi como resposta força para a esquerda, ok? A ação e reação é instantânea, ok? Não é um negócio que fica durando, que fica aí permanecendo, não é isso não. E quando uma cessa, a outra automaticamente já para. Então, a ação e reação seria essa ideia, beleza? E aí, essa parte são questões conceituais, então vocês têm que ter essa ideia em mente, tá bom? Ó, o vídeo tá com 23 minutos e 48 segundos, mais ou menos. Eu vou aproveitar o mesmo vídeo para não ter que fazer dois, já vou fazer uma revisãozinha sobre o movimento circular, dando também um exemplo de cada uma situação, tá bom? Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas fica um vídeo só. Vocês vão pausando aí durante o momento que vocês querem assistir e estudar, tá bom? Então vamos lá. Ó, agora transmissão. Transmissão do movimento circular. Então vamos lá. São dois tipos de transmissão, então eu vou estar cobrando uma questão de cada. Então, ó, eu tenho a transmissão por contato e tenho a transmissão por eixo. Transmissão por contato. Eu tenho um objeto encostando em outro, né? Esse objeto vai ter um certo raio e esse objeto vai ter outro raio. Beleza? Por eixo, eu vou ter um objeto
que está compartilhando do mesmo eixo que o outro objeto. Então é uma coisa desse tipo aqui, né? Acaba que eu não consigo desenhar muito bem aqui, né? Tá, tudo bem assim. Eu espero que seja compreensível. Virou uma bagunça total. Tá, mas eles estão compartilhando do mesmo eixo. Imagina que esse desenho seja compreensível. O que acontece? Quando é por contato, vocês viram algumas características. Eu mostrei para vocês em aula. Quais são as características? Quando é por contato, a velocidade linear de um é igual à velocidade linear do outro. Vou falar que esse é o 1 e esse é o 2. O que a gente lembra? Velocidade linear é o raio vezes velocidade angular. Então, no lugar do V1, vou colocar o raio de 1 vezes a velocidade angular de 1. No lugar do V2, vou colocar o raio de 2 vezes a velocidade angular de 2. E vocês também viram comigo que a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Então, quer dizer, no lugar do ômega, que é a velocidade angular, eu poderia colocar a frequência. Mas eu mostrei para vocês a seguinte expressão, que o raio de 1 vezes a frequência de 1 é igual ao raio de 2 vezes a frequência de 2. Então, galera, fiquem atentos a essa expressão aqui. Então, transmissão por contato, vamos pensar nessa situação. Exemplo, como é que eu poderia estar pensando numa situação como essa? Olha só, vamos imaginar que eu tenho uma situação como essa aqui, né? Então, eu tenho o objeto 1, o objeto 2 em contato. Vamos supor que o raio de 1 seja de 8 centímetros e o raio de 2 seja de 2 centímetros. Opa, sem querer eu fechei a tela. Vamos supor que a frequência do 1 seja de 50 rotações por minuto. Qual vai ser o valor da frequência de 2? Ou seja, eu tenho aqui o contato, eles estão compartilhando o movimento circular, para eles terem a mesma velocidade linear, qual deve ser a frequência de 2? Então a gente aplica, ó, raio de 1 vezes a frequência de 1 é igual ao raio de 2 vezes a frequência de 2. Raio de 1, 8. Frequência de 1, 50. Isso é igual. Raio de 2, 2. Frequência de 2, quero achar. Ó, eu posso simplificar esse 2 com esse 8. Então, corto 2 aqui, aqui eu corto, fica 4. Então, quer dizer, a frequência de 2 fica sendo 4 vezes 50. Então, a frequência de 2 fica sendo 200, né, RPM. Então, aí, ó, é uma situação bem simples, ok? Então, fique atento a isso aí, né? Não é difícil, não deixe de estudar, não deixe de fazer. Ó, agora, por eixo. O que eu sei de informação por eixo? Vamos lá. Por eixo, eu sei que quando eles estão por eixo, a velocidade angular de um é igual à velocidade angular do outro, ok? Eles estão girando juntos. Logo, a frequência de um é igual à frequência do outro. E logo, o período de um é igual ao período do outro. O que muda? Muda o seguinte, ó, a gente sabe que a velocidade linear é o raio vezes a velocidade angular. Então, quer dizer que a velocidade angular é a velocidade linear dividida pelo raio. Pensando nessa situação, eu chego na seguinte expressão, que a velocidade de 1 sobre o raio de 1 é igual à velocidade do 2 sobre o raio de 2. Você fala assim, desde onde você tirou essa expressão? Essa expressão é quando eu uso essa relação aqui, ó, substituindo essa ideia. Então, ômega 1 eu coloquei o V1 sobre R, o ômega 2 eu coloquei o V2 sobre R. Tá, vai precisar disso? Vai, vamos lá. Exemplo, como é que pode ser que eu esteja cobrando? Da seguinte maneira. Vamos imaginar a seguinte situação. O raio de 1 seja de 30 centímetros. O raio de 2 seja de 20 centímetros. A frequência de rotação, como é igual para todos, vai ser de 1 Hz. Estou chutando números aqui, galera. Não é esses números que vão aparecer na prova, não. Estou chutando. A frequência é 1. Só que os dois giram juntos, então a frequência é igual. O raio de 1 está aqui, o raio de 2 está aqui. Então eu posso perguntar para vocês algumas coisas do tipo assim: qual que é o período? Qual é a velocidade linear de um e qual é a velocidade linear do outro? Porque as velocidades são diferentes, porque tem raios diferentes, né? E aí, primeiro, período é o inverso da frequência. Então quer dizer que o período vai ser 1 sobre 1. Então o período vai ser de 1 segundo. Tá aqui, show. Agora eu quero calcular
as velocidades. Então, vamos lá. Vou calcular as velocidades. Ó. Velocidade 1. Como é que eu calculo a velocidade 1? Eu posso pegar e fazer, ó, o raio vezes a velocidade angular. Só que eu não tenho a velocidade angular. Mas eu sei que a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Então já pode até colocar, ó, V vai ser 2π vezes a frequência vezes o raio. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes π vezes a frequência. Então, calculando, vou colocar aqui. Tá em centímetros. Eu posso querer que coloque em metros. Então seria assim, 0,3 metros vezes 2 vezes. O π pode usar sempre 3, arredonda para facilitar, vezes a frequência, que é 1. Então, ó, vai dar aqui 6 vezes 0,3, 1,8. Então, 1,8 metros por segundo. Essa é a velocidade do V1. V2, mesma ideia. Vou colocar o raio do V2 vezes 2π vezes a frequência. Então vai ficar o quê? Vai ficar 0,2 vezes 2 vezes 3 vezes 1. Então, 0,2 vezes 6, 1,2. 1,2 metros por segundo. Então repara só. Resolvendo, a gente percebe o quê? Quem tem maior raio tem maior velocidade linear. Quem tem menor raio tem menor velocidade linear. Então, galera, ó, eu sei que foi rápido. Veja isso aqui com calma, reveja, tenta entender. Qualquer coisa volta na matéria. Isso aqui foi só para ajudar, mas não tem o intuito de reensinar a matéria toda, porque a gente já estudou, beleza? Então, até mais. Não deixe de ver tudo.